noite. Vamos começar então a falar sobre o peppermint. Hoje eu até falei, né? Quem não está precisando de disposição, quem não está precisando de uma ajuda aí do peppermint nos dias atuais. Só que o peppermint ele não é apenas ânimo e alerta, né? E geralmente ele é o que mais é lembrado por isso. Ele tem vários outros benefícios, é o que a gente vai abordar aqui hoje. Eu acho que pelo aroma, ele é o óleo essencial mais impactante. Não tem como a gente abrir um vidrinho de peppermint e alguém que esteja ali no ambiente não perguntar o que que é, não querer saber, se não conhecer, né? Ou vai achar que você abriu algum alimento que tenha algo de hortelã mesmo. E o peppermint é o óleo que a gente mais faz referência de que uma gota equivale a 28 xícaras de chá da planta. A hortelã-pimenta ou a menta-piperita, então quando a gente pega o óleo essencial, a gente visualiza aqui embaixo o nome do quimiotipo da planta, a gente vai ter aqui que é a menta-piperita, que é o híbrido da menta aquática com a hortelã verde. A hortelã verde, por sua vez, é o spearmint, que é aquela hortelã que a gente já está mais acostumado da bala, do chiclete, mas o peppermint é a outra hortelã. E o que caracteriza que o peppermint, a hortelã-pimenta, vai ter maior e melhor qualidade? É a alta concentração de mentol, que geralmente é utilizado em cremes dentais, gomas de mascar, para higiene bucal. Aquela goma de mascar de algumas marcas com a função de limpeza mesmo bucal. Ele é um dos óleos preferidos dos clientes da Duterra e um dos mais vendidos, sendo que o método de extração dele para obter o óleo essencial a partir da planta é a destilação a vapor, sendo a parte da planta o caule e a folha. Ele tem um aroma mentolado, refrescante, herbáceo, e seus principais componentes químicos são o mentol, o mentone e o eucaliptol. Ele é refrescante, revigorante, tonificante, diferente de alguns óleos, ele tem várias opções aí de embalagens na Duterra. Então, a gente tem o peppermint de 5 ml, a gente tem o peppermint de 15 ml, que é a embalagem maior, em óleos puros, né? Sem ser óleo diluído. A gente também tem a versão Touch, que é aquela versão de 10 ml, que ele está diluído em óleo de coco. E do peppermint a gente também tem o beadlets, que são pequenas pastilhas de cápsula vegana que corresponde a 1/4 da gota do óleo essencial. Então, é uma embalagem super prática que dá para a gente usar de forma por ingestão, né? Dá para a gente comer mesmo ou deixar derreter na boca, que ela derrete super fácil. E também a gente pode colocar na mão, estourar essa bolinha e fazer uma inalação em concha ali também. Entrando já nos aspectos físicos, o peppermint ele vai ajudar a otimizar o olfato de quem apresenta alguma diminuição desse olfato, seja ele decorrente de um trauma físico ou psicológico. Né? Nos traumas físicos a gente tem acidentes e psicológicos alguma questão, né, emocional que levou a uma diminuição de olfato. E aí a seara da psicologia vai explicar muito bem isso. Ou como alguma sequela de alguma questão corporal. O treinamento olfativo, ele vai ser muito eficaz para ajudar a restabelecer o olfato em equilíbrio, né? Vamos dizer assim. Se a gente precisar escolher um óleo essencial para fazer o treinamento olfativo,
escolha primeiro o peppermint. Eu tenho até um card, e as meninas também têm, que a gente pode disponibilizar caso alguém queira, sobre o treinamento olfativo. A gente usa várias cadeias de componentes de notas aromáticas diferentes, né? Trabalha o herbal, vai trabalhar o condimentado, para fazer esse treinamento olfativo. Então, se alguém precisar e quiser, depois pode conversar com a gente. Mas se for preciso escolher um óleo essencial, comece pelo peppermint. Fazendo inalação ou colocando uma gotinha assim na ponta do nariz para ir trabalhando melhor esse olfato. O peppermint, ele promove uma sensação de vias aéreas livres. Então, ele vai ser ótimo para a gente começar o dia e também fazer uma atividade física. Por quê? A gente tendo a sensação de vias aéreas livres, a gente vai ter mais oxigenação para o corpo vai funcionar melhor, vai ficar mais animado, vai ficar mais disposto, consequentemente, vai funcionar melhor. Eu, particularmente, acho que vai permitir bem forte. Então, às vezes, eu nem uso uma gota inteira. Eu viro ali um pouquinho na mão e só um pouquinho que caiu, nem espero dar uma gota, já começo a usar. Misturo muito com cítrico, acho que é uma forma ótima para a gente começar, principalmente naquele dia da preguiça, né? Que segunda-feira, terça-feira, que a semana ainda está engatando ali, você está lembrando no final de semana, acho que é uma forma bacana da gente de usar. Essa sensação de vias aéreas limpas, ela também vai promover um alívio dos desconfortos respiratórios, né? Pelas propriedades expectorantes dos componentes químicos da hortelã-pimenta. Auxilia na fadiga mental, ajudando no foco, trazendo energia, eleva o ânimo, traz disposição física, diminui o cansaço e é indicado para aquelas pessoas que têm dificuldade de concentração ou que se distraem com facilidade, porque ele proporciona o alerta, né? Ele acorda a pessoa. Então, para isso, a gente pede quem está começando a usar os óleos para não utilizar, evitar utilizar a hortelã-pimenta no final da tarde, no início da noite. Por quê? O corpo ainda não conhece os óleos essenciais e a gente não sabe como que vai ser a real interação daquela pessoa. Então, se ele tem uma função estimulante, ele pode vir a atrapalhar o sono quando usado ali no final do dia, no final da tarde. Então, justamente para a gente começar a se familiarizar e ver se para você vai atrapalhar o seu sono. Então, lembre de usar ele preferencialmente durante o dia. Ele é excelente para os estudantes e para as pessoas que praticam exercícios físicos, por esses detalhes aí que a gente já falou. Inclusive, atletas de alta performance, um pré-treino. A do Terra, mesmo na última convenção, a gente viu uma pesquisa que eles fizeram com atletas de alta performance e que usaram os óleos essenciais, no caso o peppermint especificamente, por ingestão e teve a presença até de um aumento de força depois do uso. É bem interessante essa pesquisa. Ele ajuda a reduzir também as tensões musculares. Então, os mesmos atletas que utilizam o peppermint para o ânimo, para a disposição antes dos jogos, inclusive times de futebol, eles também o usam para reduzir a tensão no final. Então, fazendo uma massagem. E se você não tem o Deep Blue, por exemplo, é uma excelente opção. Ele vai reduzir a tensão muscular, vai aliviar a dor, vai aliviar as dores musculares, articulares, dor nas costas, coluna, tensão, principalmente tensão na cabeça, enxaqueca e até cólicas menstruais. Pelos seus componentes e propriedades analgésicas e antiespasmódicas. Então, se você só tem o peppermint, usa o peppermint. Se você tem um kit, né, os kits introdutórios da Terra, os kits de cadastro da Terra, a gente sempre orienta a fazer uma combinação, porque um óleo ajuda o outro. Mas se você não tem, use o peppermint. Então, por exemplo, um alívio de dor de cabeça. O peppermint com frankincense, uma cólica.
peppermint com uma lavanda, ou até os engestos também vai poder ajudar ali naquele momento. A gente orienta muitas vezes no grupo a partir desses óleos do kit, porque eles são uma farmacinha natural, são os primeiros ali que a gente tem. Então, vão ser os primeiros alívios. O peppermint ele vai nos dar prontidão, nos dá energia, alerta, promove o raciocínio claro, purifica, revigora o corpo e a mente. Eu tenho uma experiência muito legal com o peppermint aqui em casa, que o meu marido sempre, desde que eu comecei a usar os óleos, me escuta falando, e aí a gente vai ensinando, né, para as pessoas que estão mais perto da gente. E ele trabalha de plantão, então ele trabalha em turnos. Tem noite que ele não dorme, e aí passa ali quase 48 horas acordado. E tem ali pequenos momentos de descanso. Então, os dois queridinhos que não saem da bolsa dele são o peppermint e a lavanda. Por quê? Ele precisa estar em alerta quando ele está acordado, pela função dele. Ele trabalha com tráfego aéreo, então, né, qualquer distração é fatal para muitas pessoas. Então, é peppermint para inalação e a lavanda ali naquele momento que ele pode dormir, que ele pode descansar um pouquinho para ajudar a pegar no sono. E é uma dupla que ele não larga, e eu vou falar outros benefícios, e a gente viu que com o uso dele constante do peppermint, isso também afetou em outros benefícios. O peppermint também ajuda a melhorar a circulação, a acalmar o intestino, a relaxar os músculos. Consequentemente, ele pode ser um alívio de dor de cabeça, porque essas são algumas das causas das dores de cabeça. Ele vai ser suporte para a digestão, sendo uma alternativa natural para relaxar os músculos do intestino. Ele ajuda a diminuir a produção dos inchaços, dos gases. Então, usar o peppermint num chá ou uma inalação entre as refeições, para quem tem mais comumente esses sintomas, também ajuda. Ele também melhora o hálito, por isso muitas vezes ele é usado em produtos de higiene bucal e auxilia nesses desconfortos digestivos e gástricos. E aí foi o que eu percebi com meu marido. Ele começou a fazer essa inalação mais constante, uns 2 meses, assim. E aí ele sempre teve muita diarreia. E aí a gente investigou, né, antes de conhecer os olhos, como descobrir que mais do que uma intolerância à lactose, ele tinha a síndrome do intestino irritável. Não era só uma intolerância, porque às vezes ele comia metade de um queijo, não tinha nada, mas às vezes ele comia uma fruta e tinha. E aí, 2 meses, assim, de um uso constante, mais ou menos, ele virou para mim e falou assim, já tem 2 semanas que eu não tenho diarreia. Eu falei, interessante. E aí, depois de um tempo, estudando, eu achei um artigo que está até no nosso e-book sobre o auxílio do peppermint na síndrome do intestino irritável. Então, por exemplo, né, a gente usou no primeiro momento ali o peppermint para o alerta, para disposição, para atenção, não foi para o intestino, porque eu deixava as cápsulas dos engestes para ele prontas. Claro que não tomava, né? Mas no primeiro momento eu pensei nos engestes, vamos aos engestes, mas o peppermint funcionou melhor para ele. Então, cada caso é um caso, cada pessoa vai ter mais familiaridade, mais facilidade de uso com um óleo específico. Para ele foi ótimo e está dando super certo. Auxilia a reduzir o enjoo, inclusive para quem está passando por tratamentos médicos, né? Caso de quimioterapia, e aí, no caso, por ingestão ou uso aromático. Também auxilia naquele dia seguinte, que a gente exagerou um pouquinho na quantidade da bebida, que a gente achou que o corpo dava conta, então umas tacinhas a mais, e aí no dia seguinte o corpo lembra que a gente passou um pouco do limite. Então, aí usar o peppermint de forma
por ingestão e forma aromática é um alívio. Hortelã-pimenta também vai ajudar na compulsão alimentar. No meio do dia, usar ali uma gotinha na ponta da língua, no céu da boca. Também vai ser uma opção para substituir aquele cafezinho ao longo do dia. A gente sabe que o café ele tem componentes ali que em doses elevadas ele vai estimular de uma forma não benéfica. Então, o peppermint vai ser uma opção. Inclusive o Bidless, né? Pegar ali 1/4 da gota, vai que é no meio da tarde, né? Você não quer dar tanto estímulo, mas você quer ali um saborzinho para desviar a atenção de uma vontade de doce ou uma beliscada ali no meio do dia. Como ele é refrescante, ele também vai trabalhar o resfriamento corporal. Então, ele vai ser um suporte para o alívio da febre, especialmente para as crianças. Aplicando ali na panturrilha, de forma diluída, né? Dependendo da idade da criança, na panturrilha, na coluna. E um suporte para as mulheres na menopausa, né? Aliviando ali aquelas ondas de calor. Ele também melhora os aspectos dos cabelos, auxilia o crescimento e tem produtos aí de alta qualidade no mercado que tem o peppermint na sua composição. Então, uma forma de usar vai ser fazer o uso dele no shampoo logo de manhã. Então, você já vai ter outro estímulo. Aquela refrescância ali no couro cabeludo já vai te dando um despertar, já vai te dando um ânimo para começar o seu dia, além da névoa ali que vai misturar, e caso seja um banho mais morno, né? E fazendo a inalação. Porque ele estimula o couro cabeludo e energiza a mente. Também ele vai ajudar na questão de caspa, questão de piolho, e vai ser um repelente natural. As formigas não gostam de peppermint, carrapato, barata, aranha e os mosquitos. Então, uma forma bem natural aí, principalmente para a gente não usar produtos tóxicos e sintéticos. Para as lactantes, cada pessoa é uma pessoa, né? Cada organismo é de uma forma. Mas a gente percebe, por estudos, por uso, por experiências, que o peppermint ele tende a reduzir a produção de leite. Então, se a vontade dessa lactante é reduzir a produção de leite, vai ser bom utilizar o peppermint. Usar ali diluído em óleo de coco, mas aí vai ser aquele óleo de coco comestível, por causa da criança que ainda está amamentando, passar em volta do seio ou tomar em cápsula. O uso aromático para as crianças, ele tem que ser em baixa concentração, então coloca no difusor, mas não precisa de colocar muito, ele é forte. E para os adultos, a gente vai pensar o quê? Quem que é essa pessoa que está usando? Por que que ele está usando? Ele tem algum problema de saúde? Ele toma algum medicamento? E aí a gente vai adequar a ação de acordo com a pessoa e pensando que muitas pessoas dizem que o peppermint não deve ser usado por pessoas com pressão alta ou epiléticos. A gente tem até um estudo que também está no e-book, um estudo científico, que mostra que não, que o peppermint ele vai ajudar na circulação sanguínea. Então ele vai ser bom. Mas a diferença entre o remédio e o veneno está na dose, né? Então, sempre usando com uma dose adequada e conhecendo esse corpo. Sempre começando com baixa dosagem, com pouca quantidade. Vou passar para a Jaque agora, que vai falar sobre os aspectos emocionais. Oi, gente, boa noite. Bom, falando um pouco dos aspectos emocionais do peppermint, a gente começou a tradição do óleo essencial, tal que a gente está falando, ele é o óleo e aí tem sempre uma característica, né? Então, o óleo essencial de hortelã-pimenta, ele é o óleo do coração exultante. Tá? Se eu fosse definir ele em 3 palavrinhas, seria adaptar, alegrar e revigorar.
O peppermint, ele lembra o indivíduo de que ele não precisa se controlar. Ele não precisa ser controlado pelo medo, que a vida pode ser feliz. Ele revigora o corpo, como a Lilian falou, a mente, o espírito, tirando as pessoas das provações emocionais por um período de tempo. Lembrando a pessoa que a vida pode ser afortunada e não há o que temer. Ele ajuda o indivíduo a ver as coisas de formas mais leves, da forma mais leve e despreocupada. Ao usar o peppermint, a pessoa consegue sair daquele olho do furacão, aquela situação que está acontecendo com a gente está vivendo aquilo e não consegue olhar para uma outra perspectiva. Ele ajuda a pessoa a observar a situação de uma outra forma, como se estivesse flutuando, como se a gente estivesse olhando a situação de cima, analisando, observando, para a gente ter uma outra atitude e uma outra interpretação daquela dificuldade que a gente está passando, que às vezes parece o fim do mundo. Então, o peppermint ajuda a gente a ter um outro olhar. Então, o olho do furacão aí é entre aspas. O poder do peppermint, ele pode ser sentido quando a pessoa está desanimada e desamparada. Ele ajuda a redescobrir a alegria de estar vivo. Ele dá ânimo, né? Ele dá um sopro. Quem usa o peppermint não é assim, a hora que você inala parece que abre tudo, não é? Você respira, é uma coisa impressionante, mas inalar a primeira vez o peppermint, você faz assim, opa, abriu o caminho aqui, não é? Porém, a gente tem que lembrar que o peppermint ele é um suporte para a pessoa que precisa de uma pausa, mas ele não pode ser uma fuga permanente para a dor emocional, para qualquer que seja a sua dor emocional. Ele vai te ajudar a sair daquela situação por um breve momento, antes de encarar e entrar novamente nas emoções conflituosas que você está vivendo. Então, ele ajuda a pessoa a enfrentar a realidade emocional. Mas a gente tem sempre que lembrar que os óleos essenciais são suportes, tá? Não pode ser considerado uma fuga, porque senão a gente vai estar camuflando uma necessidade aí que a gente precisa buscar. O peppermint ajuda a gente a achar o caminho, tá bem? Ele é um meio. Ele também é ótimo para manter a atenção durante o trabalho, como a Lilian falou, durante uma longa viagem e durante o exercício físico. Aqui eu abro um parênteses. Gente, começou a esfriar, eu sou urso. Eu quero hibernar. Não adianta. Eu já, por natureza, eu não gosto de fazer exercício físico. Eu estou na adequação, na adaptação e fazendo o possível para manter a rotina. Mas tem dia que não vai. Então, naquele dia que não vai, a primeira coisa que eu faço, inala peppermint. Outra coisa também, vou confidenciar aqui, não gosto de fazer faxina. Ai meu Deus, quando eu tenho que fazer faxina, para mim é a morte. O que eu faço? Depois que eu descobri o peppermint, antes de me estressar, porque eu tenho que fazer a faxina, eu inalo ele, né, pequena? Sim. Então, tá bom. Então, ele estimula a lucidez, a concentração, ele leva a pessoa a estar em movimento, na direção que ela precisa seguir, nem se for a direção da vassoura, do rodo e do pano, tá bom? Por experiência própria. Assim, nada como a vivência. O hortelã-pimenta não dá suporte apenas para a digestão física, mas ele também ajuda a digerir os aspectos da vida, para entender o processo, o que tudo acontece, o que está acontecendo, tanto externa quanto internamente. Ele ajuda também a lidar com as questões ligadas ao nosso subconsciente, os nossos sentimentos mais profundos, tanto com relação a você, a si mesmo, quanto com relação ao outro. Ele atua como organizador de sentimentos. Ele estimula e clareia a mente,
aumenta o sentimento de empatia. Achei isso muito interessante quando eu estava pesquisando. Age também como um descongestionante da mente. Não abre só as vias, melhora só a respiração. Ele trabalha no sentimento e no pensamento, principalmente os sentimentos e pensamentos conflituosos. Considerado pelos terapeutas como um marco de transformação, porque ele auxilia a romper as barreiras e transformar as emoções fortes e contidas como os traumas, os medos, o pânico, o choque, a histeria, o ódio. Além de acalmar as crises de raiva, principalmente quando a gente sente aquela situação, aquela emoção de que surgiu de uma necessidade de encobrir ou negar uma verdade. Sabe aquele sentimento de que você fala, poxa vida, já vou. Emoções dolorosas também podem ser cuidadas pelo peppermint. Combinado com um cítrico, o Rafa até citou aí, que ele adora tangerina e peppermint. Combinado com um cítrico, ele pode ser uma perfeita maneira de não deixar aquela tristeza se tornar algo mais profundo. Ele dá um up, os dois juntos. Eu sou suspeita, porque eu adoro. Iniciar amanhã com peppermint, um cítrico e o alecrim, que a gente vai estar falando mais para frente. Agora, uma curiosidade, essa eu também não sabia. Vocês sabiam que o peppermint é afrodisíaco? Você está usando ele para respirar melhor, né? Para dar aquela aliviada, para clarear, e ele está também agindo nessa questão. Tá? Outra coisa, ele trabalha as emoções negativas como desespero, a aflição, o pessimismo, a tristeza, a confusão e aquela dor insuportável. Ele vai trabalhar todos esses aspectos. E ele ajuda a aumentar as propriedades positivas, otimismo, alívio, força para encarar a dor emocional, a capacidade de olhar a situação de fora. Então, quando vocês estiverem usando o peppermint, e assim como a gente fala de tantos outros óleos que a gente já falou, observa o corpo. Falei isso lá na do Lemon. Observe o seu corpo. Eu estava com uma época que, mesmo que eu soubesse que o peppermint deveria ser evitado à noite, a hora que eu abri o meu armário, onde ficam os óleos, eu sentia a necessidade de, pelo menos, pegar o peppermint e inalar, nem se fosse no frasco. Eu abria a porta, vinha o aroma do peppermint. Então, era uma época que eu estava precisando muito dele. Hoje já está mais calmo. Hoje, às vezes, dependendo do dia, eu nem preciso acordar com ele, a não ser se for um horário que eu preciso, um dia que eu preciso de, sabe, acordar mesmo, levantar e acordar. Mas teve uma época que eu precisava inalar o peppermint até durante a noite. Então, escutem o corpo. Ele fala mais do que a gente pensa, mais do que a gente imagina. Então, quando começar a sentir a necessidade de um óleo, pare e pense e vê o que está acontecendo, que você está precisando tanto dele. E ele está lá para te auxiliar também, né? Nath, com você. Boa noite. Agora eu vou falar para vocês um pouquinho, né, das dicas práticas de como utilizar o peppermint. E nós temos algumas formas de utilizar, né, como as meninas já falaram, de forma aromática, de forma tópica e também através da ingestão. E eu vou começar falando um pouquinho através da forma aromática. Quando a gente utiliza ele da forma aromática, para quem tem o difusor, pode colocar ali, né, 3, 4 gotinhas, no máximo 6 gotinhas do peppermint e deixar no difusor. Se você já tem outros óleos, né, se você já tem o kit, pode combinar com algum outro óleo que você tenha necessidade naquele dia para poder utilizar no difusor.
Uma outra forma de utilizar o peppermint seria, né, como já foi muito falado aqui, ao acordar, para dar mais disposição. Então, pode fazer uma inalação, colocando uma gotinha na palma da mão, levando a mão no nariz, inalando profundamente. Tira ali uns 3 minutinhos para fazer isso e fazer uma respiração bem profunda durante esses minutinhos. Essa inalação também, ela pode ser feita nos momentos que a gente está mais distraído, que a gente precisa, né, de ter um sentimento mais de foco, de concentração. A gente pode fazer isso durante o dia também, durante as nossas atividades, ou de estudo, ou de trabalho, a gente pode fazer essa inalação. E para quem tem o difusor, também pode, né, utilizar o difusor com o peppermint também com essa finalidade. E aí, no difusor, pode utilizar ou só o peppermint, ou então combinar ele com o lemon e com o alecrim, também para essa finalidade. Para um auxílio respiratório, a gente pode utilizar o peppermint no difusor, sozinho, ou então combinando ele com algum outro óleo, como é o eucalipto. Ou então, podemos também inalar profundamente, né, levando as mãos e deixando ali uns minutinhos, para ter esse alívio respiratório. Uma outra forma de fazer essa inalação é colocando uma gotinha de peppermint e uma gotinha de frankincense, para quem tem frankincense, e fazer a inalação também de forma profunda. Isso vai dar um sentimento de revigoramento na gente, então é uma forma também muito boa de utilizar esse óleo. Já na forma tópica, sempre que a gente for utilizar ele de forma tópica, a gente vai utilizar ele diluído em algum óleo vegetal. Para diluir, é só pegar, né, um pouquinho de óleo vegetal, pôr ali 1 ou 2 gotinhas de óleo essencial e fazer a diluição. No nosso e-book, a gente sempre deixa uma tabelinha com as diluições de acordo com a faixa etária. Então, é sempre importante, antes de utilizar os óleos, né, verificar a faixa etária, verificar a tabela de diluição e como diluir, como se deve diluir para aquela faixa etária que você está utilizando. Se é para um adulto, se é para uma criança, se é para um idoso, para que essa diluição seja feita da forma correta. E aí, de forma tópica, a gente pode utilizar, né, antes ou depois do trabalho, que às vezes a gente chega muito cansado, então pode passar no corpo, né, fazendo uma massagem, para ter, né, para ficar mais relaxado, então pode passar no corpo de forma mais relaxante. A gente pode utilizar também diluindo e passando no peito, para ter uma respiração mais livre, mais limpa. Outra forma de utilizar fazendo essa diluição e passando nas têmporas, para ter um auxílio quando tiver, né, com algum desconforto na cabeça. E, como a Lilian falou no início, ele tem outras formas de apresentação. Para quem tem, ou para quem ainda vai adquirir, tem a forma do Peppermint Touch, que ele já vem diluído em óleo de coco, e ele é muito prático, tanto para fazer massagem, para quando vai passar nas têmporas. Então, é uma forma prática e também prática para levar na bolsa, para levar em viagem. E para quem não, né, já quer deixar pronto ali, ele já vem nesse formato. Uma outra forma também é adicionar umas gotinhas de peppermint e uma compressa fria para quando a gente precisa, né, refrescar o corpo, precisa de um auxílio aí na diminuição da temperatura do corpo. Então, é só adicionar algumas gotinhas e uma compressa mais fria. E colocar, né, no local que a gente quer resfriar ou refrescar.
E a gente pode colocar um pouquinho também nas têmporas, ainda com aquele objetivo, né, de ajudar, né, nos momentos de distração, quando a gente está querendo, né, um pouquinho mais de foco, a gente também pode utilizar de forma tópica. Ainda na massagem, a gente pode combinar ele com lavanda, ou então também com frankincense, para fazer uma massagem mais relaxante. E quando a gente tem algum desconforto gástrico e quer um apoio nesses momentos, a gente pode diluir e passar um pouquinho no abdômen. A outra forma de utilização é através da ingestão. A ingestão a gente sempre vai utilizar em casos muito pontuais. Só quando a gente realmente precisa de ingerir, quando a gente é orientado ou por um consultor ou por um aromaterapeuta. E lembrando sempre que a gente vai ingerir os óleos que têm autorização e certificação para ingestão. Aqui a gente está falando da ingestão porque a gente está falando dos óleos essenciais da Duterra, que tem a certificação e a permissão para ingestão. Então, a gente tem que ter sempre esse cuidado, porque não são todos os óleos que têm essa permissão para ingestão. Então, a gente tem que ficar sempre atento a isso, porque sempre que a gente for ingerir algum óleo, a gente tem que lembrar que são casos muito pontuais que a gente ingere, e a gente tem que verificar se aquele óleo tem a certificação para ingestão. E a gente vai ingerir quando, né, o peppermint? A gente pode adicionar uma gotinha de peppermint na água para ter uma sensação de refrescância, para ter uma água mais refrescante. Pode adicionar uma gotinha de peppermint também na vitamina ou no suco verde. Para quem, né, acha ele muito forte, pode ser até menos um pouquinho que uma gota. Pode adicionar também, sempre quando for adicionar, adiciona em uma garrafinha de vidro, ou copo de vidro, ou de inox, nunca em copo, garrafinha de plástico. E sempre lembrando, né, que quando você for tomar água ou adicionar na água, seria sempre na proporção de 100 ml de água para uma gota, ou menos que uma gota, caso você ache muito forte e queira, né, fazer um pouquinho menos que uma gota. O peppermint, você também pode colocar uma gotinha, ou menos que uma gotinha, né, na ponta da língua, no meio da tarde, quando a gente está com aquela vontade de beliscar, que a gente, né, não está com fome, mas está com vontade de comer alguma coisa, que, né, que não é fome, mas é vontade de comer alguma coisa. Então, pode colocar um pouquinho assim, né, ou uma gotinha na ponta da língua. E uma outra forma de utilizar ele é através das pastilhas. As pastilhas são muito convenientes, porque elas são práticas, né, dá para levar na bolsa, dá para levar em viagem, dá para levar para o trabalho. E elas ajudam, né, a gente só colocar na boca, elas ajudam a manter o hálito fresco, um hálito refrescante. E também a gente pode quebrar elas e fazer uma inalação. Nós podemos também preparar um chá, e depois que o chá já está pronto e mais morno, não tão quente, colocar uma gotinha de peppermint para dar um suporte à nossa digestão. E podemos preparar também um enxaguante bucal com o peppermint. É só pegar um pouco de água filtrada e colocar uma gotinha de peppermint e fazer dessa água o nosso enxaguante bucal. Podemos fazer também um gargarejo, também com uma água filtrada, pega um copinho de água filtrada, coloca uma gotinha de peppermint e faz um gargarejo para fazer, né, um enxaguante bucal ali com esse gargarejo, para manter um hálito fresco e saudável. Quem quiser pode combinar também, né, quando for fazer esse enxaguante bucal, colocar uma gotinha de peppermint e uma gotinha de lemon em um copo de água filtrada e fazer o enxaguante bucal para utilizar ali naquela hora. E
A última forma que eu tenho aqui para falar para vocês é que o peppermint, ele, por ser, né, um repelente natural, a gente pode utilizá-lo também quando a gente for sair de casa, passando topicamente na pele. Então, são essas as formas de uso, né, do peppermint. Tem muitas outras, ele é um óleo muito versátil, é um óleo que a gente tá sempre usando, né, é um óleo que a gente sempre, é um dos primeiros óleos a acabar, né, porque a gente não deixa de usar ele em momento algum. É o seu queridinho, né? É, o queridinho. Uma forma que eu lembrei aqui, que eu acho que eu não falei, se não me engano, eu não falei, é de usar antes das atividades físicas. Eu até conheci ele através na academia, porque muitas pessoas não utilizam através antes da atividade física, então é uma forma muito legal de utilizar, né? Como as meninas falaram, né? Vários atletas usam, então é só, né, inalar profundamente. Ou então, lá na academia, muitas meninas faziam isso, inalavam às vezes do próprio vidro, porque às vezes não tinha, né, como fazer a inalação ali naquele momento, inala da própria embalagem, fecha, se você está, né, dentro da academia. Agora, se você está em um outro lugar que dá para você fazer a inalação, você coloca na mão e faz a inalação. E são essas as formas. E voltando aí no touch também, para as mães, né, ter ele em forma touch, que já está diluído em óleo de coco para aplicar nas crianças, é uma forma muito bacana, uma forma muito prática. Oi, gente, tudo bom? Só falando com vocês aqui, eu mesmo uso muito Peppermint Touch, porque a minha pele é sensível. Eu já usei uma vez ele puro para ir para academia, fiquei com aquele ardendo aqui atrás, aí até na academia o rapaz falou o seguinte, rapaz, está com o pescoço vermelho. Ele me deu um pouco de irritação, então eu mesmo sou um que uso só o Peppermint em Touch. Eu tenho um rolô em Touch, eu comprei o Touch, aí depois eu só encho ele, né? Eu vou enchendo ele depois, mas eu tenho essa questão da minha pele. A minha pele é mais sensível, eu sinto essa questão. Eu acho ele forte, eu também acho. Eu não aplico na pele puro, para mim não dá. É a primeira vez que eu apliquei ele nas têmporas, ardeu o olho. E olha que a minha pele não é sensível, não tem, assim, sensibilidade, mas o olho ardeu, porque realmente, às vezes a gente inala antes de sair de casa e coloca a máscara, a hora que você respira na máscara, o ar que vem no olho já arde, né? De você ter feito a inalação e não ter nem entrado em contato com a pele. Bia, a gente já responde. Eu vou interromper a gravação, então, para a gente ficar nas dúvidas aqui e atender todo mundo de forma personalizada. Para quem está assistindo a gravação, obrigada.